Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao canal 2008 Eu Servi. Meu nome é Cristiano Oliveira de Jesus e hoje nós vamos falar sobre uma iguaria haitiana, algo que fazia sucesso entre as crianças. Também conhecido como bolacha de maisena ou bombonté, bombonté ou té, enfim. Tem várias nomenclaturas que esse biscoito, que essa bolacha, essa iguaria era chamada. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário após assistir o vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que fica reclamando da vida. Ai, eu não como isso, eu não como aquilo, vá dormir. Bom, vamos direto para o tema do vídeo, o assunto. Cara, lá no Haiti, nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente aqui do Brasil, tá? Até pelas condições do país, envolvendo várias questões políticas, entre outras coisas. A miséria era algo presente no país como um todo, tá? E lá, cara, quando a gente chegou lá, eu ouvia muito falar disso. E aqui no Brasil mesmo, né, pesquisando, acompanhando as notícias da época, eu ouvia muito falar na bolachinha de maisena, tá? Que eles comiam lá e tudo mais. Basicamente, essa bolachinha de maisena, esse biscoito, era feito com argila, água, sal e manteiga. Ou a maisena em si também utilizado, né? Mas era muito conhecido como bolachinha de maisena, biscoito de maisena aqui no Brasil. Mas como eu já disse, eles chamavam lá de bombonté, bombonté, té, enfim, entre outras nomenclaturas. E, cara, eu particularmente não sou um cara emotivo, né? No sentido de, olhar uma situação e falar, cara, puxa, isso mexeu comigo e tal. Existem algumas situações que mexem, né, com o emocional, algo assim mais próximo, de amizade, família, assim, sentimentos, né? Mas, de modo geral, cara, eu analiso as situações de uma forma muito fria, né? Até em casa aqui o pessoal reclama que, cara, você é muito frio e tal, mas não é, cara. Algumas situações que nós passamos na vida moldam, forjam o nosso sentimental, vamos colocar assim, né? O nosso emocional. A gente vai ficando cada vez mais duro, tá? Para determinadas situações. Então não é qualquer coisa que vai mexer com a gente. Mas, cara, lá no Haiti, uma coisa que me pegava às vezes era com questões de criança, tá? Questões de criança. Eu, quando fui para lá, o meu filho tinha 6 meses de idade, e ia passando os meses, eu não vi ele fazer 1 ano, né? Eu tava em missão, e aí eu via crianças pequenas de colo, os pitis, né? Os pequeninhos lá, eles chamavam lá o piti, enfim. E eu olhava e ficava pensando, cara, meu filho lá em casa, né? Como é que tá? Né? A saudade batia, mas, cara, missão é missão, velho. Entendeu? Eu sabia que estava lá por um objetivo, tinha um propósito, então estava bem cuidado aqui no Brasil, então estava tranquilo. Mas eu olhava assim, porque quando nós saíamos em missão, o nosso pelotão, a missão do nosso pelotão em si não era humanitária, tá? A missão do nosso pelotão, pelotão PE, pelotão de polícia do Exército, envolvia muita escolta, segurança de autoridade, patrulhamentos, entre outras coisas. Então, não era distribuição de alimentos, essas coisas, a parte médica, a reconstrução de vias, entre outras coisas, não. Nós tínhamos uma missão específica lá. Então, a realidade é que eram missões ostensivas. Qualquer coisa que atentasse contra aquilo que nós estávamos promovendo a segurança, poderia existir um confronto, né? Então nós deveríamos sanar o incidente. Mas, cara, quando a gente saía em missão, às vezes nós chegamos em algum lugar, vinha criança pedir comida, né? E era muito bacana porque as crianças, assim, cara, elas falavam 2, 3 idiomas. E o objetivo delas aprenderem esse idioma era pedir comida, pedir alimento, tá? Por isso que eu falo, cara, que dinheiro muitas vezes não é tudo. Quem vive pelo dinheiro morre pelo dinheiro. Porque às vezes nós fazíamos escolta do pagamento do batalhão ali, nós íamos lá no banco, saíamos com um blindado e o pessoal sabia que tinha dinheiro lá, mas ninguém ligava, tá? Mas quando nós saíamos fazer escolta de caminhão-pipa, de abastecimento de água, escolta de caminhão com alimentos, para levar nos centros de distribuição, o povo sabia o que tinha ali. E tipo, cara, era uma aglomeração em determinados lugares ali. Tá? Uma vez eu saí à noite, eu vou contar até num outro vídeo, nós saímos fazer a escolta de um caminhão de abastecimento de água. Saímos à noite.
iluminação zero no país. Passamos por vários lugares ali que, pô, era escuridão total, só tinha a iluminação do caminhão, da viatura de segurança, tá? E você passava pelos lugares, assim, que o pessoal com fogueiras, essas coisas, assim, era um negócio, cara, uma realidade totalmente diferente aqui do país no geral. Existem locais aqui no Brasil que tem muita miséria e tudo mais, que a gente pode até comparar, mas, cara, lá o país estava assim como um todo, tá? Então eu olhava assim e falava, cara, a gente como se estivesse carregando ouro líquido, porque eles não tinham água chegando na torneira igual é aqui no Brasil. E, pô, a energia elétrica também, mesma situação, muitos lugares não tinha. Então era uma outra realidade, tá? Então o dinheiro era importante, claro, o pessoal trabalhava, né, tinha ali as suas formas de renda, mas, cara, você tá passando com um caminhão com alimento, com um caminhão com água, coisas escassas, realmente escassas no local. Era uma realidade que, cara, que se eles pudessem, eles vinham para cima mesmo. A gente já viu o caminhão saindo de lixo, saindo da base, por exemplo, e o pessoal sair do meio do mato, aglomerar, subir em caminhão para tentar encontrar comida. Um negócio muito louco, cara. Muito louco. Então, cara, como eu disse para vocês no início do vídeo, cara, nós parávamos nos lugares, né, eu tinha ouvido muito falar da bolachinha e tal, e passava e via o pessoal vendendo, né, essas bolachinhas e tal. E aí via a criança comer, cara, aquilo ali como se estivesse comendo óleo. Como se estivesse comendo essas bolachas convencionais aqui, cara. Hoje eu fui no mercado, né? Fui ali, comprei ali pro meu filho, ele gosta daqueles cookies, né? Comprei ali para ele, e aí me lembrou, falei, cara, acho que eu vou fazer um vídeo sobre. E a criança comia aquilo, cara, como se estivesse comendo óleo, como se estivesse comendo essas bolachas que tem por aqui, esses biscoitos que tem por aqui, tipo, com uma vontade, entendeu? E essa iguaria, essa bolachinha de maisena, ela é algo muito comum lá. Muito comum no Haiti. E não só no Haiti, mas existem outros países que vivem essa realidade também, tá? E aí um dia um colega nosso saiu em missão e ele comprou. Ele comprou, cara, e levou pra gente lá, levou na barraca. Ô, cara, você já viu essa aqui? Você já comeu, tal? E foi distribuindo pra todo mundo, cara. Ele queria que todo mundo tivesse a experiência que ele teve na hora que ele provou. Cara, eu quando comi aquilo, vou falar pra vocês, cara, eu falei, porra, é impressionante, cara, o que a fome causa nas pessoas. Se você tá com fome, você é capaz de comer qualquer coisa, cara. E aquilo ali era barro puro. Mesmo tendo sal, mesmo tendo a manteiga, né? Ou a maisena. Aquilo ali, cara, era o sabor de barro. Como é que eu sei? Pô, quando eu era criança, né? Quando você é criança, você brinca, põe terra na boca, essas coisas, né? No campo lá, cara, se enfiava a cara no barro, tava lá, pô. E aí eu falei, cara, se você, por exemplo, tivesse um buraco no dente, aquilo ali tapava, com certeza. Um negócio assim seco, cara. Gosto tipo, você é como se estivesse pegando um tijolo ali e mastigando, aqueles vasos de barro, cara. Aí eu parei e pensei, cara, e a criança come isso aqui com uma vontade. Porque quando você tá bem alimentado, quando você pode escolher o que você quer comer, seu paladar ele fica mais gourmetizado, ele fica mais assim, você fica mais seletivo, cara, porque você tem à disposição. Agora, quando você tá com fome de verdade, né, eu já passei algumas situações de tá com fome de verdade, você não fica escolhendo, cara. Aqui em casa hoje, tipo, o pessoal come, às vezes se sobra, eu falo, não vai jogar não, dá aqui, vamos comer, pô. Porque, cara, você começa a ver que nos lugares que não tem, às vezes aquele resto seria tudo que a pessoa teria naquela oportunidade para comer. Então, cara, eu não gosto de desperdício de alimento e tal. E aí hoje no mercado, pegando esse biscoito aí, esse cookie pro meu filho ali, me lembrou, né, dessa bolachinha aí, me lembrou dessa experiência, né, que o colega nosso lá da barraca pôde proporcionar. Ele comprou, levou para nós, provamos ali. E aí eu olhava as crianças toda vez, assim como falei, eu sou um cara meio frio para algumas questões, mas lá no Haiti o que me pegava, assim, às vezes era ver a criançada, cara. Uma situação de miséria, pedindo comida, pô, e a gente saía com o catanho, né, que era como se fosse um lanche, um pacote. Nós não podíamos ficar dando o nosso alimento, mas às vezes vinha um chocolate, vinha ali alguma coisa assim que não era assim perecível, vamos colocar assim, até porque nós não podíamos distribuir por essa questão de saúde, né? Às vezes a pessoa podia comer, passar mal, podia alegar que as tropas estavam dando coisa que não prestava, enfim. Mas naquela situação, cara, a criançada comendo aquilo ali como se estivesse comendo um chocolate, um negócio assim, era algo assim que dava uma mexida. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E essa aí era mais uma particularidade lá do povo haitiano. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e tamo junto. Valeu!